Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Hoje eu trouxe para vocês um devocional que está na carta de Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 1, e eu vou falar a respeito dos versículos 5 e a parte A do versículo 6. Então diz assim: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. E eu vou parar por aqui. Irmãos, aqui o apóstolo Tiago está dizendo que nós entendemos que precisamos de Deus para alcançar sabedoria, porque de nós mesmos nós somos desprovidos dela, né? E ele não está falando aqui de uma sabedoria terrena, ele está falando de uma sabedoria espiritual, ele está falando de discernimento, ele está falando de compreensão a respeito da palavra de Deus, ele está falando dessas coisas. Então ele está dizendo: olha, peça isso para Deus. Só que ele não diz apenas peça isso para Deus, ele está dizendo assim: peça, mas peça com fé. Porque se você pedir duvidando, ele vai dizer depois no contexto, né? Se você pedir duvidando, você não vai alcançar, né? E quando ele diz peça com fé, era isso que eu queria então falar um pouquinho com vocês a respeito, né? Nós podemos entender que tudo o que nós pedimos para Deus, nós precisamos pedir com fé. Seja qualquer dom, seja por uma situação dentro de nossas casas, uma situação no trabalho, enfim. Nós precisamos pedir com fé. E o que é que nós podemos entender a respeito da fé? O que é que vai nos levar à fé? Então eu trouxe aqui alguns pontos que nós precisamos estudar, que vai te ajudar a exercer a fé. Amém? Então, o primeiro ponto é você observar, né, quem é que vai fazer. Então, quando você usa a sua fé, você está observando quem vai realizar aquilo que você está pedindo. Isso demanda você conhecer o caráter, né, de quem vai fazer isso por você, ou melhor, de quem você está pedindo auxílio, certo? E se você conhece o caráter de Deus, se você conhece a benignidade dele, a bondade dele, se você conhece o amor que ele tem por você, você vai pedir com fé. Amém? O próximo ponto que a fé observa é quanto poder Deus tem, né? Quando nós oramos com fé, nós estamos nos amparando no poder de Deus, que é infinito, né, irmãos? Então, quando nós oramos com fé, nós pensamos no que Ele pode realizar, o que Ele pode fazer por nós, né? E aqui eu me lembro daquele versículo de Romanos, capítulo 8, onde o apóstolo Paulo diz assim: olha, se Deus te deu o filho dele, o que é que ele não pode te dar? Né? Então, isso é fé em prática. Amém, irmãos? Outra coisa também que a fé observa é o nosso grau de relacionamento com Jesus Cristo, o nosso grau de relacionamento com o próprio Deus Pai, porque a Bíblia diz que Jesus veio para nos aproximar do Pai, para nos levar ao conhecimento do Pai, né? Então, assim, irmãos, quando nós estamos orando, nós temos essa proposta de intimidade com Deus Pai, essa proposta de intimidade com Jesus Cristo. E quanto mais nós oramos, quanto mais
nós caminhamos com Cristo, nós entendemos que Ele é nosso amigo fiel e verdadeiro. E o fato dele ser nosso amigo é uma garantia de que Ele vai fazer aquilo que nós pedimos. Amém? E o último ponto que eu gostaria de mostrar para vocês aqui sobre a fé são as experiências que nós temos, né? Experiências anteriores. Pode ser experiências vividas ou pode ser também uma experiência que nós ouvimos de algum irmão, alguém que passou por determinada situação e orou e recebeu a resposta de Deus. Então, isso nos leva a crer que Deus pode fazer novamente, né? Então, irmãos, se nós nos apegarmos a estes pontos, então nós vamos orar com fé. E era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, e queria então deixar essa mensagem que eu acredito que pode instruir vocês no momento que vocês precisam orar, no momento que vocês precisam buscar algo da parte de Deus, algo que seja difícil, né? Algo que humanamente falando seja difícil, né? Mas o que é impossível para nós não é impossível para Deus. É possível para Ele, né? Nós é que somos enganados porque vemos as coisas de uma maneira carnal, né? Nós somos enganados por esses olhos carnais que nós temos, porque tudo para nós se resume naquilo que é visível. Mas para Deus não é assim, né? Deus está acima de todas essas coisas que nós vemos. Deus está acima do sistema, Deus está acima dos problemas, Deus está acima de todas as situações que nos aprisionam hoje, tá certo? Então, amados, vamos pedir com fé ao Senhor, porque Ele pode nos responder, né? Nós conhecemos o caráter bondoso de Deus, nós conhecemos o grande poder de Deus, nós sabemos que Ele é nosso amigo, que Ele recebe cada uma de nossas orações. E o inimigo diz o contrário, mas essa é a verdade. Deus recebe cada uma de nossas orações, porque, irmãos, um dos fatos que Deus o Pai entregou Jesus Cristo é para que Ele pudesse receber as nossas orações, para que o caminho, o acesso até Ele estivesse aberto. Então hoje nós podemos nos achegar a Deus por Cristo Jesus. Então é mentira quando o diabo coloca nas nossas mentes que Deus não está ouvindo nossa oração. Isso é mentira. E é isso, irmãos. Vamos continuar confiando, olhar também para aquilo que nós já recebemos de Deus, olhar para o testemunho dos nossos irmãos, para aquilo que eles já receberam da parte de Deus e confiar que se Deus já fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Amém? Era essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Que Deus possa abençoar o coração de vocês neste dia, em nome de Jesus Cristo. Amém.